Olá, como você está? Eu estou aqui para falar desse livro maravilhoso, Organize as Suas Emoções, da editora Fiel. Os dois autores são especialistas em aconselhamento. Isso mesmo, e a proposta desse livro é excepcional e revolucionária dentro da teologia bíblica. A Bíblia, ela traz muitas informações sobre as nossas emoções, muito conteúdo e material humano, e a partir disso eles trazem vários enfoques sobre a necessidade que nós temos de lidar com as nossas emoções. Isso mesmo, quantas vezes você ouviu a frase engole o choro? Pois é, será que é assim? Será que nós precisamos mesmo engolir o choro? Ou será que é saudável nós ficarmos muito tempo deprimidos, entristecidos ou vivendo um luto? Qual é o equilíbrio? Aonde está a saúde em tudo isso? Essa é a proposta desse livro. Em 3 partes especiais que tem perguntas no final para levar você a refletir, eles vão expor para você e para mim a necessidade que nós temos de enfrentar as nossas emoções. Nós precisamos estar nelas, conhecê-las e não apenas ignorá-las ou engoli-las. Pois é, em Hebreus a palavra vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas e em todas as coisas ele não pecou. Isso também fala sobre emoções. Os autores nos levam a perceber as emoções de Jesus e como ele lidou com cada uma delas de uma maneira santificada. Isso mesmo, as nossas piores emoções podem ser levadas ao Senhor e serem tratadas de uma maneira santificada, de uma maneira piedosa. O interessante também, que me chamou muita atenção nesse livro, é o fato de que as nossas emoções estão intrinsecamente ligadas àquilo que nós damos valor. Como assim? Pois é, olha só esse exemplo. Uma esposa amável resolveu cortar a grama para ajudar o marido. Infelizmente, o cortador de grama quebrou. E ele ficou furioso. Nessa história, os autores nos levam a perceber aonde está o valor, ao que está sendo dado valor. Está sendo dado valor ao fato de que a esposa amorosa resolveu poupar um dia de trabalho ao marido? Ou está sendo dado valor à questão financeira, onde vai ter que ser gasto um valor que talvez não se teria para consertar aquele cortador de gramas? O que nós valorizamos define a maneira como nós alimentamos as nossas emoções. O nosso corpo foi feito, criado para sentir emoções. Se nós pensarmos que Deus é uma pessoa, ou melhor, são 3 pessoas, todas as pessoas são caracterizadas por emoções. Nós vemos na Bíblia várias emoções relacionadas a Deus, a pessoa de Deus Pai. A ira, porque Deus irou-se contra o povo, a compaixão, a misericórdia, a empatia, todas essas emoções são relacionadas e citadas à pessoa de Deus. Logo depois da manifestação do Filho, nós vemos que ele encarnado também passou por várias e todas as emoções que nós conhecemos. Quando falamos do Espírito Santo, aí nós falamos muito sobre emoções, porque ele é aquele que nos consola, ele é aquele que está conosco, o nosso amigo, e sabemos que os nossos amigos passam por muitas emoções conosco, não é verdade? Alguns amigos a gente acaba passando por situações de ira, alguns de alegria, mas uma amizade de muitos anos acaba envolvendo várias emoções. Pois é, as 3 pessoas de Deus que são reveladas na Bíblia se revelam a partir de emoções. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos emoções, precisamos aprender a lidar com elas de uma maneira piedosa, de uma maneira santificada, à maneira de Deus. Na última parte, o livro vai trabalhar as emoções difíceis e como você consegue lidar com elas. Lidar com emoções significa envolver Deus. Você já conversou com o Senhor sobre as suas emoções? Por exemplo, se você está furiosa com seu marido, você já chegou a falar para o Senhor tudo aquilo que está no teu coração, aquilo que você está pensando?
Ou, continuando no exemplo das mulheres, né? Se você está irritadíssima com os seus filhos e às vezes até você está achando aquilo meio fora de medida, você já pensou em conversar com o Espírito Santo sobre isso? Pois é, essa é a abordagem que os autores trazem, que nós podemos envolver o Senhor nas nossas emoções, compartilhar com Ele as nossas emoções. E o que é interessante, a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração e conhece as nossas intenções. Eu acho que Ele vai saber melhor sobre as nossas emoções do que nós mesmos, não é verdade? E Ele pode nos compartilhar como lidar com aquela emoção, de onde aquela emoção está vindo, qual o pecado envolvido naquilo. Então, esse livro é excelente de várias maneiras. O que mais me chama a atenção é como eles conduzem de maneira prática as resoluções que você pode ter para organizar as suas emoções. Pois é, eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu leio alguma coisa ou ouço algumas ministrações que parecem estar muito no campo das ideias, muito filosóficas, e eu fico sem saber como aplicar aquilo na minha vida na segunda-feira, né? No dia que você tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, ir para o trabalho, dar atenção ao marido. A mesma coisa aos homens, né? São tantas coisas envolvidas que às vezes nós não sabemos como aplicar aquilo no dia a dia. E esse livro traz de uma maneira muito simples e muito fácil de entender como você pode, no seu dia a dia, organizar as suas emoções, envolver o Senhor e santificar aquilo que Ele já fez santo em Cristo Jesus. Esse livro é excelente para homens, mulheres, adolescentes, para você que precisa lidar com aconselhamento na igreja, para você que é pai ou mãe e está criando seus filhos na presença do Senhor, para você que está passando por um momento difícil e precisa sim compreender aonde está as suas emoções, aonde elas estão sendo geradas, qual é a fonte de tudo isso. Esse livro é excelente. Ele vai trabalhar também emoções difíceis como ira, luto, raiva. Você acredita que tudo isso pode ser sentido sem trazer pecado para a nossa vida? Se você precisa aprender a parar de engolir o choro ou ficar muito tempo em emoções negativas, eu te convido a fazer a leitura desse livro. Ele foi excelente para mim e tem sido muito prático para o meu dia a dia. Tenho certeza que ele vai abençoar você. Você encontra esse livro e outros na Betel Center. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada!